né, o favor do Senhor para o seu povo, Deus agiu e fez com que o rei não conseguisse dormir naquela noite. Então leram as crônicas para o rei e ele lembrou-se. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. A palavra está no livro de Esther. Eu vou ler a princípio o capítulo 2, os últimos versículos, e depois, na sequência, o capítulo 6. No versículo 21 diz assim: Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Pérez, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Assuero. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Essa história fala, né, de Mardoqueu, que é o tio de Esther, a rainha Esther. E ele descobriu que estavam tramando matar o rei, disse para Esther, Esther disse para o rei mandou investigar e descobriu que era verdade. Foi escrito tudo isso no livro das crônicas perante o rei. Mas não foi feito nada a Mardoqueu, que deu a informação. Mas o interessante, irmãos, dessa história é que tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, né, a gente colhe um dia. E o que eu venho trazer nessa mensagem de hoje é como Deus ele recompensa a gente. E a gente não tem que fazer nada exatamente esperando a recompensa dos outros, né, como diz a própria palavra. Mardoqueu, ele fez isso aqui não esperando nada em troca, porque ele protegeu o rei. E aí, o que acontece? Mardoqueu, ele era um judeu. E ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que vivia, né, de acordo com os princípios da palavra de Deus. No capítulo seguinte, no capítulo 3, vem falando sobre Amã, que era um homem ímpio, soberbo, e que ele começou a se achegar ali ao rei, foi um dos principais do reinado do Assuero. O rei Assuero teve ele uma estima tão alta que fez com que todas as outras pessoas do seu reino se submetessem a Amã. E aconteceu que Amã, onde ele passava, as pessoas se prostravam perante Amã, fazia ele ficar mais soberbo ainda. Mas Mardoqueu, ele não se sujeitava a isso. Por ele ser um judeu, né, ele não se prostrava quando Amã passava. Então Amã, ele ficou indignado, né, porque Mardoqueu, ele não se sujeitava. E aí o que acontece? Amã tramou de acabar não somente com Mardoqueu, mas com todo o povo judeu, para que não só Mardoqueu sofresse, mas todo o seu povo. E fez com que o rei assinasse um decreto, né, para matar todos os judeus. Então Mardoqueu, quando ele soube, né, do decreto do rei, ele mandou um recado para Esther, para que ela falasse com o rei em favor do povo judeu. Mas Esther ficou com medo, porque só poderia entrar na presença do rei se ele chamasse ela. Ela mandou dizer isso para Mardoqueu. E Mardoqueu mandou dizer para ela o seguinte, que ela não pensasse que por ela estar lá no palácio do rei, ela iria ficar livre dessa sentença. Esther, então, decidiu falar com o rei, mas pediu que Mardoqueu falasse com todo o povo judeu para jejuar, né, durante 3 dias, que depois dos 3 dias ela iria falar com o rei em favor do povo. E é aí que entra a providência de Deus. Né? Porque quando o povo se humilha na presença de Deus, busca a Deus, a direção do Senhor para fazer alguma coisa, então Deus ele começa a agir em favor das pessoas. E é onde entra o capítulo 6, né? Vamos ver o que Deus fez já em favor de Mardoqueu
e do povo judeu. No capítulo 6 diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuravam matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os seus servos disseram: nada foi feito a ele. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então os servos do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que o fizessem entrar. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja a honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. E então, amados, é aqui que entra a providência de Deus. O agir de Deus em favor daqueles que têm uma vida reta diante do Senhor e que procuram obedecer os seus mandamentos. Mardoqueu, ao deixar de se prostrar diante de Amã, ele estava em obediência aos mandamentos de Deus. Então, Deus, ele sabia disso. E Deus, com certeza, iria entrar em providências, a favor de Mardoqueu. E quando o povo jejuou, buscando a direção do Senhor, o favor do Senhor para o seu povo, Deus agiu e fez com que o rei não conseguisse dormir naquela noite. Então, leram as crônicas para o rei e ele lembrou-se do que Mardoqueu tinha feito, e assim Deus fez com que aquilo que alguém tramou contra o filho dele, contra o povo dele, caísse por terra. Tudo aquilo que Amã tramou contra Mardoqueu e o povo judeu, Deus fez recair sobre ele, porque ele foi envergonhado diante de todos. Porque, com certeza, aqueles mesmos servos que, no capítulo 3, foram dizer a Amã que Mardoqueu não se prostrava diante dele, eles sabiam que Amã queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele. E aí eles verem Amã levando Mardoqueu diante do reino, ainda falando que assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar.
E Amã, que tinha, tramado de matar Mardoqueu em uma forca, a qual ele já estava entrando ali na presença do rei para pedir, que o rei enforcasse a Mardoqueu. O que aconteceu? Essa forca foi usada para ele mesmo, porque quando Esté fez com que todo o povo ali jejuasse, Deus deu a direção a Esté para chamar por 2 vezes o rei Amã a um banquete. No primeiro banquete, ela não revelou nada, Deus deu a direção para ela não revelar nada, mas chamou para um segundo banquete. E nesse segundo banquete foi quando Deus deu a ela a graça, de falar ali perante o rei em favor do seu povo, e o rei, se compadeceu dela e do seu povo, e mandou que enforcasse a Amã, que tinha tramado tudo aquilo ali contra a rainha e o povo da rainha. Então, Deus ele age em favor dos seus. Quando nós vivemos uma vida diante do Senhor em santidade, em obediência à sua palavra, Deus ele está vendo os nossos passos. E como diz a própria palavra do Senhor, toda arma forjada contra o seu servo não prosperará. Deus ele entra em favor dos seus servos. Como é bom a gente servir a Deus em sinceridade, a gente fazer o que é certo, porque Deus ele está vendo e ele vai agir em nosso favor. Ele vai agir nas nossas causas. Ele vai se levantar para nos defender quando pessoas vierem contra nós. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. Eu espero que o Espírito Santo de Deus testifique essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Beijo.